Então, pessoal, para fazer a minha frasqueira, nós vamos precisar de 4 peças, tá? A primeira peça que eu chamei de peça pequena e que eu passei as medidas de cortes aí pra vocês, ela é uma peça desse jeito, tá? Ó. Ela é um retângulo e um dos lados tá arredondado, tá? Eu escolhi um dos lados e arredondei. Então, pra primeira peça, o que a gente vai precisar? Pra peça pequena, a gente vai precisar da manta cortada 28 por 17, 2 tecidos de 20 por 30, sendo um pra parte de cima e um pra parte do forro que você escolher pra fazer a frasqueira. Fiz da seguinte forma, coloquei o meu tecido de forro, tá? Virado com a estampa virada pra baixo, coloquei a minha manta e coloquei o meu tecido que eu quero pra fora, virado pra fora. Então, os tecidos, eles têm que estar opostos um do outro, tá? E passei uma costura em toda a volta da minha manta e o que sobrou de tecido eu refilei. Eu fiquei com uma pecinha assim. Então, pessoal, depois de fazer isso, o que eu fiz pra conseguir arredondar aqui a parte de baixo da minha peça? Eu vim com um copo, ó, como vocês podem ver, acertei ele aqui, tá? Marquei, e depois que eu fiz a marcação dos dois lados, bem certinha, eu cortei, tá? Depois disso, a minha peça ficou prontinha. Eu dobrei ela no meio e fiz um pique aqui embaixo, aonde eu tenho a parte redonda, tá? Fiz um pique pra saber onde é o centro da minha peça. Depois disso, eu parti pra fazer a peça grande, que eu chamei de peça grande. A peça grande, a nossa medida é uma manta de 28 por 36, 2 tecidos de 30 por 38 centímetros, sendo pra frente e pro forro, tá? Essa peça grande, o que a gente vai fazer? Vocês vão escolher um dos lados dela, da parte superior, tá? E você vai marcar do lado de fora pra dentro, você vai marcar 5 centímetros e vai fazer uma marcação. Do outro lado vai fazer a mesma coisa, marca 5 centímetros e faz uma marcação. Depois você acha o meio da sua peça e vai fazer uma marcação, uma linha de 23 centímetros, tá? Ó. Por exemplo, daqui de cima até aqui embaixo, aí você marca 23 centímetros. E faz um quadrado com essa medida, tá? Eu acabei nem medindo aqui pra ver quanto que deu. Peguei e fiz a mesma coisa com o copo. Marquei aqui embaixo e fiz uma lingueta. Eu não sei se dá pra vocês verem bem no vídeo, acho que dá. Tá vendo a minha marcação? E eu fiz uma lingueta redonda aqui, que é o que a gente tem lá na nossa frasqueira que vocês viram na foto. O que eu fiz aqui, ó, eu vou chegar mais pertinho. Vocês estão vendo que eu tenho 2 linhas paralelas aqui? Por quê? Porque agora eu vou vir com a minha tesoura e eu vou cortar no meio dessas 2 linhas. Vou pegar aqui a minha tesoura e vou cortar no meio dessas 2 linhas. E também na parte de baixo, depois que a gente fez essa língua, na parte de baixo eu vim com o copo, fiz a marcação do mesmo jeito. Marquei, passei a costura por cima, tá? Pra que fique fechado. Passei a costura, minha pecinha tá toda costurada e fechada. Agora eu vou vir com a tesoura e vou cortar. Prontinho, ó. Como vocês podem ver, aqui ela já tá costuradinha. Aqui desse lado também, eu só tirei o excesso que tava aqui depois de fazer a marcação e passar a costura. Que foi a mesma coisa que eu fiz na peça pequena, tá? Na peça pequena, aqui, eu também costurei, tá? Eu não deixei aberta, ela tá toda costurada. Vou vir agora aqui, ó, e vou cortar no meio dessa linha que eu fiz, dessas costuras. Prontinho, pessoal, ó, tá vendo? Eu cortei já a minha peça. Deixa eu afastar um pouquinho. Opa! Pra vocês verem melhor como ficou a peça. Ó, tá vendo? E ó, tirei a linguinha. E a minha linguinha, ela já tá toda costurada, ó, tá vendo? A minha peça, praticamente, eu já tiro ela pronta do meu trabalho, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar um zíper de metro e vou aplicar uma parte desse lado e a outra parte do outro lado. Aplicar o meu zíper, eu vou aplicar o meu zíper assim, ó, os meus dentes, tá, que eu chamo de dentes, eles vão ficar virados pra baixo. E eu vou aplicar ele assim, ó, em toda a volta da minha peça. Por quê? Depois, quando eu for virar a minha peça, eu vou virar
e quando eu for fazer o rebate aqui, ó, quando eu for rebater, os meus dentes já vão estar pra cima e o meu acabamento praticamente já vai ficar feito, tá? Eu vou costurar o meu e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, nessa minha peça, como vocês podem ver, eu já apliquei o zíper e já virei ele e já rebati a costura aqui em toda a volta, tá? Então, ele tá com os dentinhos pra cima. Nessa minha peça que eu apliquei o zíper, ó, tá vendo? Eu apliquei aqui o zíper, mas eu ainda não virei ele pra cima, então os meus dentinhos ainda estão pra baixo. Quando eu fizer isso aqui, ó, que eu for rebater minha costura, os dentes vão ficar pra cima. E aí, eles vão encaixar nessa outra pecinha que a gente fez. Eu vou rebater o meu e volto pra mostrar pra vocês. Coloquei o meu zíper e como vocês podem ver, ó, deu uma diferença aqui pra fora. O que que eu fiz? Eu vim com a tesoura e acertei a minha peça, tá? Eu cortei ela aqui e ela agora ficou certinha. Agora, o que que vocês podem fazer? A gente vai vir com a nossa pecinha pequena que a gente fez e vamos colocar ela assim. E vamos passar uma costura aqui. Passando a costura, quando você for abrir, o seu viés, o espaço que ficar aqui a mais, ele vai estar pra dentro e a sua parte de fora vai estar lisinha. Ou você pode fazer o contrário, aplicar ela por baixo e aí aplicar o viés aqui e ele vai ficar virado pra fora. E aí você pode colocar um viés da cor que você quiser e ele vai ficar com um detalhezinho pra fora. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu prefiro colocar assim e prefiro que o meu viés fique pra dentro. Eu vou costurar minha pecinha e já volto pra mostrar pra vocês. Podem ver, eu já costurei a minha peça e eu já apliquei o meu viés, tá? Então, ele já ficou no lugarzinho certo. Agora, se vocês perceberem que a peça de vocês também vai dar uma diferençazinha pequena aqui dos lados, simplesmente vocês vêm com a régua e com a tesoura e acertem até a parte que ficou redondinha lá embaixo. Vou pegar minha régua e vou acertar minha pecinha. Só, como sobrou aqui um pouco, eu vou pegar e vou acertar essa minha peça, tirar esse excesso que ficou aqui, tá? Não tem problema. Ó, e ela fica certinha aqui nas laterais. Vou cortar do outro lado também. É uma diferença pequena, porque na hora que a gente vira o zíper, ele acaba tirando um pouco do tecido, mas não tem problema nenhum. Ó, cortei. E a nossa pecinha está pronta já aqui com a abertura do nosso zíper, tá? Agora, pessoal, a próxima peça que a gente vai utilizar são as laterais. Então, a peça que a gente vai precisar fazer, ela é desse jeito, tá? Ela tem de manta 65 por 13 centímetros, dois tecidos de 68 por 15, sendo frente e forro, tá? Então, ela vai ficar uma peça bem grandona, ó, tá? A minha aqui eu vou dobrar pra vocês verem melhor. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras peças. Eu vou arredondar os 4 cantos. Vou vir com o copo, vou fazer a marcação e depois vou passar a costura de segurança, tá? De seguida, vou dobrar minha peça no meio. Vou fazer 2 piques, um em cima e um embaixo. Ó, já fiz os meus piquezinhos, acho que aqui dá pra vocês verem. Um aqui e outro aqui. E vou dobrar ela também no comprimento e vou fazer um pique aqui e um pique do outro lado. Depois que a gente fez isso, eu vou pegar minha peça e vou unir. Vou pegar esse pique com um dos piques do meio, tá? E vou passar uma costura em toda a volta unindo essa peça. A mesma coisa, se você quiser colocar essa peça por cima e essa por baixo, você pode bater a costura e o seu viés vai ficar pra fora. Se você não quiser, você faz o contrário, você coloca essa sua peça maior por cima, tá? Daqui tem o zíper, e aí você bate toda a costura desse lado, seguindo até fechar em toda a volta, e o seu viés fica pra dentro. Aí é uma escolha, se você quiser colocar o detalhe do lado de fora, ou deixar o viés pra dentro. Vou passar uma costura no meu e já volto pra mostrar pra vocês como ficou.
Agora, pessoal, a gente vai fazer a alça da nossa frasqueira. Na alça, eu cortei uma manta de 42 por 4,5 de largura. E o tecido, eu cortei 45 por 15. O que que eu fiz? Eu peguei a minha faixa de tecido de 15, coloquei a minha manta no meio, dobrei, fiz mais uma dobrinha para dar o acabamento e passei a costura, tá? E fiz essa faixinha aqui, que ficou até bem estruturadinha. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que assim, quando a gente chegar na costura da nossa peça grande, quando a gente chegar nos piques da lateral, é bom a gente colocar, se vocês quiserem, eu costumo fazer diferente. Eu costumo deixar um espaço aberto, para depois eu encaixar a alça e rebater uma costura mais reforçada, mas se vocês quiserem, quando chegar o pique, vocês podem já encaixar a alça, tá? Pra parte de dentro e continuar a costura, tá? Eu vou costurar a minha e volto pra mostrar pra vocês. Ó, então eu apliquei toda a lateral da bolsa, tá? Ó, aqui a lateral toda, ficou bem bonitinha. E agora eu vou abrir ela e desvirar pra vocês verem. Vou abrir o zíper. Sempre bom vocês deixarem um pedacinho do zíper aberto, tá? Pra vocês conseguirem desvirar. A minha ainda tá sem o viés, eu vou aplicar depois o viés à mão, tá? Coloquei a alcinha branca pra combinar com o poá. Eu aqui, pessoal, fiz uma preguinha, tá? Deixei uma preguinha aqui na frente pra dar um charminho. Prontinho, pessoal, olha, a frasqueirinha tá pronta. Tá vendo? Ó, não sei se dá pra vocês verem aí direitinho, mas eu vou postar a foto dela. Fiz também assim, ó, uns berloquinhos, tá vendo? Eu utilizei pérolas e uma borboletazinha, que depois eu vou colocar aqui no meu zíper, pra ficar assim mais caidinho e dar um charminho e ajudar a puxar, tá? Pessoal, quero agradecer eu marquei o nome dela aqui, a Ana Lúcia Machado, que foi através da foto que ela postou no Facebook, no grupo que eu fiz esse projetinho. Ela me mandou as fotos com o passo a passo. Quero agradecer muito pela disponibilidade dela e espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo.